Olá, para quem está a preparar-se para o concurso unificado do Rio Grande do Norte, sabe que a história local é um tema fundamental. Hoje vamos mergulhar em dois momentos que realmente definiram o espírito do Estado no século XIX. A abolição pioneira em Mossoró e um protesto incrível liderado por mulheres que desafiou o poder do Império. Vamos perceber porque é que estes temas são tão importantes e, claro, como é que eles se conectam. Pois bem, é exatamente essa a ligação que vamos desvendar aqui. Embora pareçam eventos separados, ambos revelam algo muito poderoso: a força de pessoas comuns que se organizaram contra as políticas do Império, muitas vezes para proteger as suas famílias e a sua liberdade. Vamos começar por Mossoró para percebermos melhor. Então, Mossoró. Pensem nisto. No dia 30 de setembro de 1883, a cidade declarou o fim da escravatura. Isto é absolutamente notável porque aconteceu 5 anos inteiros antes da Lei Áurea ser assinada para todo o Brasil. A grande questão é, como é que isto foi possível? A chave, na verdade, está na economia. Ao contrário do que acontecia no litoral, onde os engenhos de cana-de-açúcar dependiam massivamente da mão de obra escravizada, a economia de Mossoró, que ficava no interior, girava mais em torno da pecuária e do comércio. O que é que isto quer dizer na prática? Que a escravidão, embora existisse, não era o pilar que sustentava a região. E essa diferença fundamental tornou o caminho para a abolição muito mais viável. Ok, então o caminho estava mais fácil, mas como é que ele foi percorrido? É aqui que a história fica mesmo interessante. É crucial perceber que isto não aconteceu através de uma guerra ou de um conflito armado. Foi um processo construído pela própria sociedade. O método que usaram foi de facto extraordinário. Grupos da sociedade civil, como a Sociedade Libertadora Moçoroense e a maçonaria, organizaram-se para angariar fundos e, com esse dinheiro, eles literalmente compraram a liberdade das pessoas escravizadas. As cartas de alforria eram compradas uma a uma num esforço coletivo, até que as últimas, que pertenciam a mulheres, foram finalmente adquiridas. E tudo culminou na grande celebração de 30 de setembro, ou seja, a liberdade foi comprada, não foi um presente nem uma imposição. E aqui temos de fazer uma pausa, porque é absolutamente crucial destacar o protagonismo das próprias pessoas negras neste processo. Organizações como o Clube Espartacus, formadas por pessoas escravizadas e já libertas, foram essenciais. Elas não só ajudaram a juntar dinheiro para comprar alforrias, como também organizaram fugas, ou seja, assumiram um papel ativo na sua própria libertação. A história não foi feita para eles, foi feita com eles e por eles. Pronto, visto o caso de Mossoró, vamos agora para o nosso segundo momento e ver como esta força popular se manifestou de outra forma completamente diferente. Mudamos agora o foco para o chamado Motim das Mulheres, um movimento com um protagonismo feminino fortíssimo. Para percebermos este motim, temos de recuar um bocadinho no tempo. Estamos em 1864. Começa a Guerra do Paraguai. E o Império Brasileiro precisava desesperadamente de soldados para enviar para a frente de batalha. Isto levou a uma política de recrutamento muito agressiva por todo o país. Pois é, a história oficial gosta de nos falar dos voluntários da pátria, não é? Cria aquela imagem de um grande fervor patriótico. Mas a realidade no terreno, especialmente para as camadas mais pobres da população, era bem diferente. O alistamento era compulsório, era forçado. Os homens eram literalmente caçados, presos e enviados para a guerra contra a sua vontade, deixando para trás famílias completamente desamparadas. E claro, a reação foi imediata e muito corajosa. Em Mossoró, um grupo de mulheres, liderado por uma figura notável, Ana Furiano, decidiu que não ia aceitar a situação. Elas marcharam pelas ruas e tomaram uma atitude muito direta. Rasgaram os editais de convocação que estavam afixados nos edifícios públicos. Não foi uma petição, não foi um debate. Foi um ato de resistência física ali, à vista de todos, para impedir que os seus maridos e filhos fossem levados para a guerra. Ok, então, juntando as peças, o que é que estes dois eventos nos dizem? O que vemos aqui é um padrão claro de resistência popular no Rio Grande do Norte do século XIX. O fio que une estas duas histórias é precisamente este. Não estamos a falar de movimentos de elite. Não eram os grandes comerciantes nem as mulheres dos homens ricos a protestar. Eram pessoas pobres, das camadas populares, que se organizaram para proteger as suas famílias e os seus direitos perante um império que muitas vezes os prejudicava diretamente. E atenção, um ponto muito importante, especialmente para quem estuda para o concurso. Não se pode confundir o motim das mulheres com outra revolta popular da época, a do quebra-quilos. Este quadro ajuda a resumir a diferença.
O motim foi uma luta contra o recrutamento militar forçado. Já a revolta do quebra-quilos foi uma reação contra a imposição de um novo sistema de pesos e medidas pelo Império, que prejudicava os mais pobres nas feiras. Causas diferentes, protagonistas diferentes, mas a mesma origem, a resistência popular. Bem, estamos a chegar ao fim. Vamos então consolidar os pontos mais importantes e refletir um bocadinho sobre o que é que estes eventos significam hoje em dia. Ok, se houvesse só algumas coisas para memorizar para a prova, seriam estas. Primeiro, a abolição em Mossoró foi comprada, não foi uma guerra. Segundo, o motim das mulheres foi um ato direto de protagonismo feminino contra o alistamento. Terceiro, a revolta do quebra-quilos foi contra uma mudança económica. E talvez o mais importante de tudo, todos estes foram movimentos que vieram de baixo, das camadas populares e não da elite. E para terminar, deixo esta questão para reflexão. Quando olhamos por estas histórias de Mossoró e do Rio Grande do Norte, percebemos que a narrativa nacional, que muitas vezes se foca nos grandes heróis e nas decisões da elite, tende a apagar estes incríveis episódios de resistência popular. Lembrar estes movimentos é entender que a história também é, e talvez seja principalmente, feita por pessoas comuns que lutam pelos seus direitos. Boa sorte com os estudos!